O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com o cantor lírico e produtor Paulo Esper. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite. Queria, antes da gente, lógico, o seu nome é relacionado muito com o concurso Maria Callas aqui hoje, que vai vários anos em Jacareí, mas eu queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua trajetória e mais ainda, principalmente sobre a família, né? Uma família enorme aqui na cidade e eu queria que você falasse um pouco das suas origens. Do que você lembra da sua infância aqui em Jacareí, que falasse também dos seus pais? Bom, eu lembro tudo da minha infância porque eu tive a sorte de conviver muito com meus avós, né? Quando a gente convive com os avós, a gente aprende e leva isso pro resto da vida, né? E a família sempre foi muito unida, a família Esper ou Esper, né? Como se fala. Nós somos praticamente todos da Carlos Porto, né? Eu nasci lá, meu avô era comerciante, meu pai depois foi funcionário público, foi vereador aqui também, né? Da Câmara Municipal. E nós morávamos tudo na Carlos Porto, então eu lembro muito da minha infância. Era uma época bem mais tranquila, então chegava à noite no verão, os mais idosos punham as cadeiras na calçada, ficavam sentados conversando e a gente brincando. Cada um entrava na casa do outro sem bater, para comer, entendeu? Então foi uma infância maravilhosa, né? Nunca vou esquecer da minha infância. E eu queria que você falasse da sua família, que a gente estava até um pouquinho antes de começar o programa, falando dessas origens, né? E você falou de um erro que a pessoa do cartório cometeu e por isso que a família Spé hoje tem esse nome, né? Cometeram vários erros o pessoal do cartório, porque na verdade foram vários irmãos que vieram do Líbano, né? O meu avô foi um deles, o meu tio Miguel também foi um deles, que foi pai de 3 vereadores dessa casa, né? Acho que 4 até, porque o Múcio é o Miguel Moisés, que leva o nome do plenário, né? Depois teve o Epe, que era barbeiro, né? Mas o nome dele era Esper, então chamava de Epe. O Pedro também acho que foi, e o Serginho também acho que foi. Então foram 4 irmãos. Né? Depois foi o meu pai, que é primo irmão deles, né? Vereador aqui dessa casa também. Mas era uma família de comerciante, o único que não foi comerciante acho que fui eu. Que segui pro mundo da arte, que é pior que ser comerciante, porque a gente só perde o dinheiro, né? Você estava falando do erro do cartório. Do erro do cartório, porque a família Esper, na verdade, no Líbano, ela não existe, porque o meu bisavô chamava Esper lá no Líbano. E o nosso sobrenome é Abdo. Quando chegou aqui, o cartório trocou. Era aquela inversão que, quando vinham naquela época, né? Depois da guerra, tudo, se invertiam sobre os nomes. Então passou... O Esper, que era nome, passou a ser sobrenome. E tiraram o Abdo para não ficar muito sobrenome. Né? Então, e mesmo assim registraram cada descendência de um jeito diferente. Então nós temos aqui em Jacareí Esper com E, que sou eu. Temos Esper com I e temos Esper com S. E todos nós somos filhos e netos dos irmãos, que eram todos irmãos. Da mesma família, mesmo sangue, puro mesmo sangue. Não é que foi misturado, são os mesmos irmãos que vieram do Líbano. E cada um acabou sendo escrito de um jeito. E nessa história oral, né, que você falou que conviveu muito com seus avós, eu imagino que eles deviam ter contado muitas histórias para vocês da origem da família, do Líbano. O que você lembra dessas histórias que você podia passar para a gente? Meus primos, na verdade, primos de primeiro grau, quando nós éramos crianças e pré-adolescentes, moravam todos em São Paulo. Depois que alguns vieram morar em Jacareí, que são as 2 irmãs do meu pai, né? Então, a minha infância aqui, eu nunca joguei bola, eu nunca empinei papagaio, eu gostava de estar com os idosos, os velhos, que a gente chamava, né? Por quê? Porque eles contavam muitas histórias. Então, e depois eu crescendo com os velhos, eu comecei a fazer parte daquela panelinha deles e jogava baralho toda noite, porque o libanês gosta muito de jogar baralho, né? Não a dinheiro, nada, nem pôquer, baralho mesmo, né? Canastra, tranca, né? Buraco. Então eu convivia com os velhos para jogar buraco. Daí quando eles começaram a morrer, eu comecei a ficar desesperado, porque eu não tinha amigos da minha idade, da minha família, né? Porque eu não brincava com meus primos, eu gostava de jogar baralho e ficar ouvindo as histórias. Então eu cresci com meu avô, depois tinha o tio Gabriel, que é o pai do Flávio, da Casa São Gabriel, da Soraya, né, do restaurante, da Harissa.
do tio Jorge Abrão, da máquina de arroz. E era com eles que eu convivia, né? Foi uma infância deliciosa, imagina. Mas essas histórias que eles contavam era sobre o quê? Sobre a infância no Líbano. Meu avô foi mascate no Brasil, né? A maioria deles foi. Meu avô vendia camisa no Matagal, na divisa de Garatá. Os dois irmãos, o tio Miguel e o outro irmão, o tio Felipe também. Tanto é que casaram com duas moças de Garatá. Porque eles viviam trabalhando lá no mato, vendendo roupa, até que depois começaram a abrir o comércio e tudo. Mas o meu avô contava uma história muito engraçada, porque muita comida árabe você pode comer com a mão, né? E quem era mais sofisticado queria cortar com faca, garfo. E o meu avô falava assim, mas lá na montanha não tinha isso. Por que você quer 4 espetos de ferro, que é o garfo, ele se referia, se Deus te deu 5 de carne para você segurar, que era a mão? Porque eles iam para as montanhas com as ovelhas, né, e faziam lá o seu próprio pão, comiam, assavam o seu próprio carneiro. Então era uma história maravilhosa, né, que hoje se acabou um pouco dessas histórias, né, infelizmente. E você herdou um pouquinho esse gosto culinário? Você gosta da comida árabe? Nossa, eu amo comida árabe. Só que eu também, acho que pela ópera, eu amo comida italiana, né? Por isso que, de vez em quando, tenho que ir na academia para fazer de conta que eu perco alguma coisa de barriga para poder comer pasta e pizza. Mas não deixo de lado um quibe cru, não deixo. E esse seu envolvimento com a música começa muito cedo também, né? Eu imagino que principalmente pela Dona Dalva, a Esper, porque foi uma grande cantora lírica. Foi uma referência muito grande no Vale do Paraíba, não só de Jacareí, né? Então, a Dalva foi o seguinte, nós éramos vizinhos na Carlos Porto, a rua que eu falei. Só que ela morava num sobrado e eu morava numa casa térrea. Então eu escutava ela cantar e a voz corria pelo fundo, né, dos quintais, né? E eu começava, entre aspas, a imitar lá embaixo. Né? E um dia ela perguntou para minha mãe, quem que canta aí que de vez em quando eu escuto? O Paulo Abrão, tal. Falei, então pede para ele subir quando a Helenice, pianista, vier fazer aula comigo, né, para eu treinar. Assim ele assiste às aulas. Isso foi desde cedo, foi desde 70, eu tinha acho que 12, 13 anos. Mas aí eu comecei mesmo com 17, né, em 84. E justo num período que pro menino muda de voz, né? Exatamente, mais do que a menina. E comecei em 84 em São Paulo e nesse mesmo ano eu estreiei, né, com a orquestra do Teatro Municipal. Mas a música lírica vinha só desse lado da Dalva ou seus pais também escutavam? Não, meus pais não. Meu pai dizia que quando ele era moço, jovem, em São Paulo, ele frequentava os concertos matinais do Municipal aos domingos, com os primos dele lá. Ele sempre gostou muito de música, ele cantava muito no chuveiro, em casa, tudo, mas não ópera, cantava. Né? Mas o meu tio, casado justamente com a irmã dele, meu tio José, sempre gostou muito de ópera, que é sobrinho da Dalva, embora tenham quase a mesma idade, né? E morava em São Paulo. Infelizmente ele faleceu ano passado, tal. Então nas minhas férias escolares em São Paulo, eu ficava vários dias só escutando aquilo, né? E aí acho que começou um gosto também. Na verdade começou mais com ele, começou primeiro com ele, porque eu era mais criança quando eu ia lá. Daí depois comecei a escutar Dalva e daí veio eu falo que é um vírus que é difícil você tirar da veia. Um vírus bom, né? E essa importância que você vê na influência dos dois, que marcaram um pouco o nome, a Dalva principalmente marcou Jacareí, o Vale do Paraíba, como você falou. Qual foi o tamanho do peso que eles tiveram para você decidir pela escolha da sua carreira? Bom, a Dalva pela influência própria dela como artista, né? Ela só não fez mais carreira porque ela se dedicou muito aos filhos e depois aos netos. Então, com isso, a carreira enxugou bastante, né? Mas ela tinha uma voz linda, Dalva. E o meu tio foi decisivo porque seguiu também a linha dos meus pais, né? Se é isso que você quer, então a gente te apoia, né? E vamos ver se vai dar certo, né? Não sei se deu certo. Opa! Você chegou a trabalhar em algum outro ramo, não? Não, eu sou formado em contabilidade na época do Sarney. Então eu sou o único que fez curso técnico que podia assinar balanço de empresa, tudo, sem ter faculdade. Eu fiz aqui no Mário Augusto, em Jacareí. Então primeiro eu trabalhei no Alfam, que era um escritório que ainda é escritório de contabilidade. Era um escritório muito renomado aqui, com o Serginho Nassif, que era o dono do escritório. Então eu entrei lá como office boy.
Mas isso foi em 85, logo que eu comecei a estudar. E logo que o Sarney entrou também, né? Exatamente. Daí quando foi para eu ir para estudar na Argentina, eu fui pedir conta para o Serginho. Primeiro eu pedi um aumento e pedi para ele me mudar, que eu não queria mais andar de bicicleta. Ele me deu o aumento e me pôs dentro do escritório. Depois eu falei, Serginho, eu quero que você pague tudo que eu tenho de direito, porque eu preciso de dinheiro, porque eu quero estudar canto em Buenos Aires. Mas isso não vai dar certo. Eu falei, se não der certo, quando eu voltar, você me contrata de novo. E ele, que era um grande amigo já da família, que Patrício, né? Patrício a gente fala, filhos da mesma origem, né? Libaneses, tudo, o seu Latifi, pai dele. Falei, então tá bom, se não der certo, você volta, a gente te contrata de novo. Deu certo e hoje ele paga a língua porque ele é um dos patrocinadores, ele ajuda muito. E é presidente da Associação Amigos da Ópera de Jacareí, que eu criei. Quer dizer, ele é presidente. Por um tempinho você trabalhou então no escritório. Trabalhei em São José também, numa loja de tecidos, eu fazia contabilidade de lá. Tendo que lidar com o plano cruzado. Até 95. Daí quando chegou em 95, fiquei 8 anos em São José. Quando chegou em 95, falei, não, agora chega. Porque cifra com notas musicais não bate, né? Aí você teve daí. Daí chega, daí eu falei, não, vou abrir um escritóriozinho de música, um lugar para eu ficar trabalhando só com isso, daí esqueci completamente a contabilidade. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui, o programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.